Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E é levantando este tema que a gente começa o nosso boletim legislativo. E falar do Dia da Mulher é também reforçar a luta por direitos, por inclusão e por representatividade. Uma luta que merece ser diária. Aqui no Brasil, por exemplo, mesmo sendo maioria da população, as mulheres ainda ocupam menos espaços em cargos de liderança, recebem salários menores e estão longe de ser maioria na carreira política. Para trazer esse assunto ao debate de toda a sociedade, nós conversamos com as vereadoras da Câmara sobre o papel da mulher na política e como ampliar a participação delas na vida pública. Após 90 anos de as mulheres terem de fato conquistado o direito ao voto, a sociedade caminha a passos lentos na luta pela igualdade entre homens e mulheres e ainda há muito que evoluir. Mesmo representando mais da metade da população brasileira, ocupamos apenas 15% das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e somos 12,4% no Senado Federal. Com esses números, o Brasil ganhou a 142ª posição num ranking com 192 países sobre a representatividade feminina na política nacional. Em toda a América Latina, o país só perde para o Haiti. A professora e pesquisadora Viviana Mendes defende que as mulheres precisam ser representadas no poder público de forma efetiva, mas é necessário que a sociedade, por meio de políticas públicas, disponha de ferramentas para este acesso. Uma das questões é a questão financeira, que impacta, de forma considerável neste acesso. Porque você ter tempo para a política, isso demanda uma disponibilidade, demanda de certa forma, uma condição econômica. Primeiro, para todo esse movimento que a política exige, que é a questão de você articular, você fazer visitas, você desenvolver um projeto político. Concomitante a isso, tem a questão da formação. Então, a educação também é primordial, é fundamental para que isso ocorra. As 3 vereadoras de São José dos Campos, numa Câmara que possui 21 parlamentares, incentivam a participação do público feminino e destacam a atuação do Poder Legislativo para mudar esse cenário. A gente tem debatido, tem incentivado mais mulheres através de debates, de cartilha, de reuniões, incentivado mais mulheres a estar na política. É importante a gente fortalecer as mulheres nos partidos, para que a gente não tenha mulheres que sejam laranjas, porque infelizmente a legislação está muito rigorosa, mas tem partidos que ainda colocam candidatas laranja e pegam o dinheiro dessa candidata para aplicar em homens. Então, tudo isso é uma mudança. O que nós precisamos mesmo é romper com o machismo, E as mulheres que lutam no seu dia a dia, na escola, na creche e tal, também votar em mulher e, mais do que isso, serem candidatas. Nós aqui que estamos aqui dentro das câmaras e em outros espaços, nós precisamos dessas mulheres para nos dar ideia, para nos dar fortaleza e nos auxiliar também, porque quando você tem um embate tão desproporcional entre homens e mulheres, muitas vezes com interesses tão conflitantes, geralmente nós temos menos chance de avançar nos nossos espaços e nos nossos ideais. O caminho feminino pela igualdade não se resume ao 8 de março, é diário. Precisamos ser ouvidas, ter acesso igualitário às oportunidades, de respeito, para que possamos contar uma história diferente da atual nas próximas décadas. Primeiro, essas mulheres, elas precisam ser ouvidas, Elas precisam ser convidadas a participar, mas não convidadas por eu não gosto muito do termo, mas infelizmente o que a gente vê na prática é isso, como massa de manobra. Não, essas mulheres, uma vez que elas passam, aquelas que precisam por um processo de formação, elas conseguem, obviamente, ter o seu protagonismo. Então, elas precisam dessa oportunidade e de compor junto. E como a gente viu na reportagem, ampliar a participação das mulheres na política é também uma responsabilidade nossa, que começa no voto. E um ótimo Dia das Mulheres a todas as mulheres. E a gente muda um pouco de assunto, mas para falar de emprego. Vamos ver quais são as vagas de trabalho disponíveis no PAT? É hora da nossa agenda de serviços.
PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de arquitetura, ajudante de obras, alinhador de direção, almoxarife, assistente de vendas, atendente de cafeteria, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de pessoal, auxiliar de pintor de automóveis, auxiliar de planejamento, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tráfego, babá, balconista, caldeireiro, caseiro, confeiteiro, cortadeira, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista de força e controle, eletricista montador, empregada doméstica, encarregado de instrumentação, estoquista, gerente de fábrica, gerente de projetos, instalador de sistema eletrônico, isolador funileiro traçador, lubrificador, mecânico ajustador, mecânico geral de máquinas, meio oficial de cozinha, montador de andaimes, montador de arquitetura, montador de veículos, montador eletroeletrônico, montador mecânico, motorista de caminhão, motorista de van, operador de limpeza automotiva, operador de logística, operador de manutenção, operador de torque, pedreiro, pintor industrial, polidor, projetista de móveis planejados, projetista elétrico, projetista mecânico, refratarista, saladeira, soldador TIG ER, supervisor logístico, técnico de enfermagem, técnico de manutenção predial, técnico de materiais, técnico de planejamento, técnico em eletrotécnica, técnico em instrumentação, técnico em segurança do trabalho, tubista, vendedor de peças, vendedor interno e vigia de espaço confinado. Para se candidatar às vagas é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Bom, ainda no tema de oportunidades, já saiu a nota da redação e da classificação prévia do concurso da Câmara, que ofereceu 25 vagas para o cargo de técnico legislativo. O resultado preliminar já pode ser consultado no site da Câmara, que é câmarasjc.sp.gov.br, e no site da VUNESP, vunesp.com.br. Só lembrando que ainda cabe recurso sobre a nota da redação e da classificação prévia, e só ao fim desse processo será publicado o edital com o resultado definitivo. E a Câmara também está com outro concurso em andamento, este para o cargo de auxiliar legislativo. São 21 vagas que exigem ensino fundamental. As inscrições estão disponíveis até o dia 21 deste mês e podem ser feitas pelo site da VUNESP. A prova está prevista para o dia 1º de maio. E agora eu chamo a sua atenção. As autoridades de segurança e também as instituições bancárias estão alertando a população sobre o golpe do boleto falso, um tipo de crime que aumentou quase 50% neste período de pandemia. E para ajudar a reconhecer essas fraudes e evitar cair neste golpe, nós conversamos com um especialista que vai mostrar para a gente os principais cuidados que devemos ter antes de pagar algum boleto. É preciso ficar atento, viu? A tecnologia trouxe consigo facilidades que vieram para ficar. A comunicação ficou mais ágil e direta, o acesso a serviços mais intuitivos e as transações bancárias ou financeiras podem ser realizadas por um clique. E é justamente essas comodidades que também acabam atraindo criminosos, principalmente quando falamos das transações comerciais. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, neste período de pandemia, o golpe do boleto falso cresceu 45%. Para cometer o crime, os golpistas fazem cópias de boletos de compras e cobranças, como se fossem verdadeiras, e manipulam códigos de barras e até sites falsos para que o pagamento seja direcionado à conta bancária dos criminosos. Este advogado, especialista em direito bancário, pede atenção e cautela. A gente tem que lembrar se a gente fez contato com a empresa, se a gente está esperando um boleto. Porque muitas das vezes a gente não está esperando, mas a gente acha que é uma compra que a gente fez, então a gente tem que conferir valores. E como a informação é o melhor caminho para evitar um golpe, separamos dicas que podem ajudar os consumidores.
Confira os dados do beneficiário do boleto. Os bancos inserem as informações ao documento, como CPF ou CNPJ do emissor, data de vencimento, valor, além do nome e número do CPF ou CNPJ do pagador. No momento do pagamento, independente do canal utilizado, os dados do beneficiário serão mostrados, o que permite ao pagador realizar a conferência com as informações que constam no boleto físico. Confira os dados do banco emissor do boleto. Diversos golpistas cometem pequenos deslizes na hora de criar boletos adulterados. Um deles é colocar no documento um logo diferente da instituição financeira que emitiu o título. Para verificar se está tudo certo, basta conferir se os 3 primeiros números do código de barras correspondem ao banco que aparece no boleto. Não imprima boletos. Muitas quadrilhas usam vírus para adulterá-los. Ele muda os dados do documento, como o valor e a conta na qual o dinheiro será depositado. Para evitar ser vítima deste golpe, a recomendação é solicitar que o emissor mande o arquivo no formato PDF, bem mais difícil de ser adulterado. E depois que o estrago já foi feito, o jeito é correr atrás dos direitos. Nem sempre é fácil, mas é possível buscar uma solução. Você procura o banco para certificar que primeiro o seu dinheiro saiu da sua conta. Muitas das vezes a gente faz por meio de pagamento eletrônico via aplicativo de celular. Outras vezes a gente pode também, lógico, sempre comunicar a ocorrência à autoridade policial, que deve fazer a investigação para procurar esses criminosos. É bem difícil, confesso, depois que aconteceu, porque a maioria dessas pessoas fazem golpes e depois modificam a conta, usam de outros laranjas, né, para abertura de novas contas para fazer outros golpes. E se os criminosos forem pegos, é provável que o consumidor consiga o ressarcimento. Se conseguir localizar e buscar as autoridades competentes, é possível. A gente diz que uma ação de reparação de danos, que seria para restabelecer, restituir esse dinheiro, é muito complicado, porque ela vai precisar de prova, né? E muitas das vezes essas pessoas são até vítimas de falsidade de documentos e nem sabem que foi aberta uma conta no seu nome, no nome delas. E aí acaba que a gente não conseguindo localizar isso. Na dúvida, sempre preze pela precaução. E vamos ver como está a situação da pandemia de Covid-19 aqui em São José no nosso boletim epidemiológico. E como será que vai ficar o tempo hoje e amanhã, hein? Chuva ou sol? Vamos ver na previsão? A tarde desta terça é de sol e muito calor. Não deve chover. A temperatura máxima chega aos 33 graus, mínima 20. Na quarta-feira, o tempo permanece estável, apenas com alguns períodos de céu nublado. A máxima é de 31 graus, mínima 20. E antes da gente fechar o boletim desta terça, eu te convido para acompanhar uma reportagem especial que preparamos para o Dia da Mulher. Já falamos sobre representatividade, né? Mas agora eu convido você a conhecer a história de amor, dedicação, esforço e talento de 5 mulheres da nossa cidade que têm lutado para fazer de São José dos Campos uma cidade melhor. E é com o exemplo delas que a gente deixa aqui o nosso agradecimento a todas as mulheres.
É com muito esforço e dedicação que a Hilda cuida da filha Gabriele, de 18 anos, diagnosticada com autismo, e do filho Anthony, de 9 anos, que tem transtorno do déficit de atenção. A descoberta do autismo da filha foi um divisor de águas, um obstáculo que serviu como superação. Desde então, a Hilda estudou, buscou aprender mais sobre o transtorno e tem lutado para a garantia dos direitos e inclusão dos autistas. Tudo que está dentro do direito da criança, tanto da pessoa com deficiência, que é de direito deles, eu procuro sempre buscar o que é de direito e lutar para que isso prevaleça, né? Às vezes é um caminho árduo, não é fácil. Falar, é fácil, não é fácil. Mas assim, sempre a gente tenta conseguir ver o que a gente consegue de direito. E sempre que eu percebo que é direito dela, então vamos lutar e vamos fazer cumprir o que é de direito dela. Nem tudo a gente consegue, mas algumas coisas sim. Na luta pelos direitos dos autistas, a Hilda já participou e venceu algumas batalhas, como o direito de uso de vagas de deficiente, a criação da rede de inclusão ao autista e a divulgação de um símbolo e de uma carteira para identificar quem vive com transtorno. Ainda assim, ela espera ver a filha e outros autistas da cidade contarem com o apoio de um centro de referência dedicado para acolher pessoas com autismo, um cuidado que, segundo ela, faz toda a diferença. Nosso sonho aí, não só meu, mas como de toda a família, é que tenha em São José dos Campos um centro de referência para a pessoa com autismo. Porque costumo dizer assim, quando a pessoa tem uma síndrome, ela tem uma síndrome. O autismo é uma pessoa com várias síndromes. Então, eles não requerem só a capacidade de um profissional, mas sim de uma equipe que possa reabilitá-lo no meio social. Enquanto a inclusão não for completa, a Hilda, que acima de tudo é mãe, vai continuar a defender os autistas, um trabalho diário por respeito. E quem conhece os desafios de lutar por respeito e inclusão é a Gorete. Ela tem múltipla deficiência, perdeu a visão ainda criança e também enfrenta dificuldades com a audição. Mas isso não a limitou. Em casa ela é independente e faz tudo sozinha, da escolha da roupa aos afazeres domésticos. Já na carreira profissional, Gorete é um exemplo. É psicopedagoga, pós-graduada em educação inclusiva, especialista em deficiência visual e autismo e ex-conselheira nacional dos direitos das pessoas com deficiência. A força para chegar tão longe, ela encontrou na educação e no apoio da família. Que se eu sou o que sou, acima de tudo, foi porque meus pais me ensinaram a abraçar. Eles sempre diziam, deficiente não é coitadinho, você não enxerga, mas você é capaz. Então aquilo para mim é até hoje motivo de alavanca. Gorete também tem trabalhado para garantir a inclusão e o apoio educacional para outros deficientes. Só aqui em São José foi responsável pela criação de diversas escolas voltadas para atender pessoas com deficiência. Eu sentava com os diretores, com professores, com supervisores e coordenadores para dizer que a escola, não somente por lei, letra L de lei, mas que as escolas obrigatoriamente precisavam de receber essas pessoas. Então, assim, eu tive ainda a graça, eu chamo de graça isso, né, de abrir muitas escolas inclusivas de educadores aqui no município de São José dos Campos, no sentido de conscientização. Por quê? Porque nós precisamos da especialização. E ao lado da inclusão, o trabalho voluntário pautado na assistência de famílias em necessidade também é muito importante. Uma pauta que a dona Luísa conhece bem. Ela foi uma das primeiras moradoras do bairro Galo Branco e fez história na região. Atuou como representante da comunidade, realizou diversos trabalhos sociais e transformou a casa onde mora em um lugar de acolhimento e cuidado. Tudo isso de forma voluntária. Primeira coisa que eu entrei aqui, eu entrei diretora social do bairro. Era um bairro muito carente, a gente precisava de estar sempre um ajudando o outro. Eu sempre falo com as pessoas que aqui é pé no chão. Agora não, agora tem coisas melhores, mas antigamente não. E depois eu fui presidente,
Entrei na área da saúde, tem 20 anos que eu sou da área da saúde. Voluntário, moça. E eu sempre falo com as pessoas que a gente tem que trabalhar voluntário por amor. Porque se você não tiver amor, você não faz nada para ninguém. Em 2021, Luísa resolveu ampliar as ações voluntárias e montou na casa onde mora um varal solidário. A ideia era disponibilizar roupas usadas e até mesmo mantimentos para pessoas carentes em necessidade. Há 5 dias de São Benedito de Maio, eu cheguei ali no portão e falei, meu Deus, eu queria abrir o varal amanhã, que é dia 5. Eu não tenho uma peça de roupa. Aí tinha uma senhora ali que estava com câncer, ela juntou uma bolsinha de roupa assim e trouxe para mim. É que abriu as portas. Parece assim que no outro dia foi só encostando o carro e trazendo roupa, só encostando o carro e trazendo roupa. Por conta da Covid, o projeto do Varal Solidário precisou ser interrompido, já que Dona Luísa teve que ser internada depois de ser diagnosticada com a doença. Mas esse é um trabalho que ela pretende retomar em breve. Afinal, ela conta que ainda tem uma missão: ajudar mais pessoas no bairro. E é difícil pensar na frase ajudar o próximo sem lembrar da Kelly. Aos 17 anos, ela já atuava a favor da comunidade do Campo dos Alemães, ensinando artesanato. Essa experiência, aliada a diversos trabalhos com a população, despertou na Kelly a vontade de cursar a faculdade de serviço social. A partir daí, ela não parou. É pós-graduada em gestão pública, bacharel em direito e ainda coordena uma casa de umbanda onde ajuda várias famílias. Uma trajetória que só foi possível quando seguiu os caminhos do estudo e da educação. Trouxe a sabedoria, o entendimento de como eu lidar com as pessoas, de como eu lidar comigo mesmo. Então, quando eu falo educação, eu coloco em primeiro lugar o respeito. Porque quando a gente é mulher, negra e pobre, para a gente conseguir obter o mínimo de respeito, é a educação. Então hoje, quando eu chego num lugar, eu deixo bem claro, eu não sou a Kelly. Eu sou a Kelly assistente social, bacharel em direito e Eiquete do Candomblé. Além dos serviços sociais, o trabalho espiritual da Kelly é também outra fonte de apoio para diversas pessoas. Hoje, ela serve de exemplo de superação para famílias carentes e outras mulheres que não tiveram oportunidades. Sou uma mãe não só de 3 filhos, mas sim de várias famílias, que eu tomo conta. Brigo por todas. Chega aqui, eu quero estudo, eu exijo estudo. Quando é mulher, eu exijo muito mais ainda. Eu falo para elas, hoje você tem um homem do lado, amanhã a gente não sabe porque isso aconteceu comigo, então vai estudar. Eu acho que a maior luta que a mulher tem é o estudo e mostra que você é capaz. E o que seria do mundo sem amor e carinho? Essa é uma pergunta que a doutora Emma Bonetti não saberia responder. Ela atuou como médica por mais de 50 anos, sempre buscando meios para humanizar a profissão. O segredo para trabalhar durante essas 5 décadas com tanta vontade e dedicação está presente em 3 coisas fundamentais, segundo a dona Emma: amor, conhecimento e compaixão pelo próximo. Quando eu procurei a medicina, porque eu falei, lá eu vou conseguir tudo isso. Eu tenho que inspirar o amor, eu tenho que buscar o conhecimento, porque para ser um bom médico eu tenho que conhecer, e ao mesmo tempo eu tenho que ter uma compaixão, empatia pelo ser humano. Hoje a medicina se transformou em trabalho social, mais precisamente em uma instituição que a dona Emma coordena. Para expandir o carinho pelo próximo, um ideal que ela carregava junto com o marido, dona Emma criou o Centro Ambiental e Artístico Cultural Eduardo Bonetti, o CAEB.
a instituição oferece atividades culturais, artísticas e também ações em prol do meio ambiente, um legado que ela quer deixar para as futuras gerações sobre o valor da arte e cuidado com a natureza. O CAEB está fundamentado no ideal de oferecer para a comunidade, um legado para a comunidade. Qual o legado? É dar educação ambiental e educação musical. Uma forma de complementar a vacância que existe na grade curricular das escolas hoje em dia. Então, é uma forma de complementar a educação das crianças e dos jovens para que sejam adultos saudáveis. É essa a nossa missão e o nosso ideal, fundamentado naquele ideal que o meu marido tinha em 2003, de fazer a educação musical, ensinar flauta e, ao mesmo tempo, ensinar as crianças a amar a natureza. Seja pelo amor ao próximo, pela educação, pela inclusão, pela força do voluntariado. O que as histórias dessas 5 mulheres mostram é que para fazer a diferença só é preciso força de vontade. Uma vontade capaz de transformar vidas e que reforça que o papel da mulher na sociedade é sim um papel de exemplo e liderança. E o que eu desejo para todas elas, tanto faz do meu bairro, da minha região, do mundo inteiro, moço, é paz, é amor. É isso que nós estamos precisando. Que elas lutem para ter o seu dia a dia, para ter a sua paz e o amor que a gente precisa. Perseverança, mesmo que as coisas pareçam ser difícil, mas nunca perder a fé, né? Quando a vida lhe colocar algum obstáculo, mesmo que ela caia, ela levanta e recomeça de novo. A responsabilidade e o compromisso delas é muito grande. Educação de um filho, esposa, educadora, enfim, tudo que ela é médica, advogada, seja o que for, ela é importantíssima dentro da sociedade. Somos capazes quando queremos. Desafios da vida nos fazem crescer. Se nós não confiamos em nós mesmos, jamais poderemos acreditar que a sociedade vai mudar. Porque se eu subir mais um degrau e venci, eu sou capaz de vencer um desafio maior. Lindas as histórias, né? E mais uma vez, um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres. Então é isso, a gente fica por aqui com um boletim, uma ótima terça a todos. E não esquecem que hoje tem sessão aqui na Câmara com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Até amanhã!